Senhoras e senhores, bem-vindos à luta do século. No canto esquerdo está o dinossauro mais famoso de todos os tempos, o Tiranossauro Rex. Vamos chamá-la de Tiriana. Ela existiu há cerca de 70 milhões de anos e foi uma verdadeira rainha no atual território norte-americano. Ninguém poderia derrotá-la em uma batalha justa. Bem, exceto o tal de Meteoro. Spoiler! No canto direito está o pesadelo do mar, um megalodonte. Este se chama Megan. Esta espécie foi extinta há cerca de 3 milhões de anos, mas as lendas sobre ela ainda estão vivas. É o maior tubarão que já existiu e foi um super predador na sua época. Ambos os lutadores são os maiores predadores da sua categoria, mas o que aconteceria se eles se encontrassem cara a cara? Para descobrir, vamos passar para a primeira categoria: tamanho. O maior Tiranossauro Rex já encontrado se chamava Scotty. Ei, me belisque! Seus quadris tinham cerca de 3,6 metros de altura, mas se Scotty ficasse com as costas em pé, ele teria cerca de 13 metros de altura. É como colocar 3 girafas uma em cima da outra. E se você quisesse acariciar esse cara fofo no nariz, teria que subir nos ombros de 7 pessoas para alcançá-lo. Mesmo que o nosso tiranossauro não seja o maior da sua espécie, Tiriana ainda é um dos mais perigosos. Mas agora vamos dar uma olhada no tamanho do seu oponente. O tamanho do megalodonte ainda é uma coisa controversa. O fato é que os únicos restos desse tubarão são dentes e vértebras. Portanto, os cientistas só podem teorizar o tamanho real deste tubarão. Mas mesmo pelos cálculos mais modestos, é maior do que o Tiranossauro Rex. O megalodonte tinha cerca de 15 metros de comprimento, o que é mais do que um ônibus escolar. Não foi apenas o tubarão mais massivo que já existiu, mas também o maior peixe do mundo. O único a competir em tamanho é um moderno tubarão-baleia, mas ele perde para o megalodonte por 3 metros. Portanto, na categoria de tamanho, o megalodonte não deixou chance para o tiranossauro. O primeiro ponto vai para o tubarão gigante. A próxima classe é peso. Vamos começar com Megan. Normalmente, os adultos pesavam de 27 a 59 toneladas. É como 3 helicópteros de transporte de carga pesada, ou quase como um tanque. Na verdade, algumas casas pesam menos do que o megalodonte. Seu único concorrente no mar é a baleia azul. Como o tiranossauro responde? Embora seja um predador incrivelmente grande, os maiores tiranossauros só chegavam a 14 toneladas. Isso é relativamente pouco para o seu tamanho. O tiranossauro pode ser terrivelmente lento e desajeitado, mas alguns de seus ossos são ocos, reduzindo seu peso total. Graças a isso, ele pode ser muito mais rápido e ágil sem perder as forças. Mas vemos que Tiriana perde para Megan em peso pelo menos 3 vezes, portanto, outro ponto vai para o megalodonte. A próxima categoria é velocidade e agilidade. De acordo com diferentes estimativas, o Tiranossauro Rex poderia correr a velocidades de 17 a 72 km por hora. Para efeito de comparação, a velocidade do ser humano mais rápido na Terra é de apenas 26 km por hora. Sim, não teríamos chance nenhuma de escapar de almoçar com... ser o almoço de um Tiranossauro Rex. Mas e quanto à capacidade de manobra? Tiriana parece ser grande e desajeitada. No entanto, o Tiranossauro Rex tinha um excelente equilíbrio por causa da sua cauda enorme e podia virar e mudar de direção muito rapidamente. E olhe para suas pernas, ele claramente não perde um treino de pernas. Agora vamos olhar para o segundo caçador. Pesquisadores descobriram que o megalodonte podia nadar a uma velocidade de cerca de 18 km por hora. Isso foi o suficiente para que se tornasse um predador supremo, mesmo com uma velocidade inferior à de muitas outras espécies. Por exemplo, a criatura marinha mais rápida é o peixe-vela. Um megalodonte podia atingir 109 km por hora, isto é, cerca de 30 metros por segundo. Além disso, devido ao seu peso, ele não podia virar ou manobrar rapidamente. Imagine um caminhão gigante precisando dar meia volta. E então, quando a Megan atacava, tinha apenas uma chance. Se errasse, precisava de uma segunda tentativa. Isso dava à presa tempo suficiente para fugir. Nessa rodada, o Tiranossauro Rex finalmente consegue sua primeira pontuação. Mas ainda estamos com 2-1 a favor de Megan, o megalodonte. Muito bem, vamos para a próxima categoria, habilidades de luta. Com certeza, o megalodonte era o melhor predador do mundo aquático. Não só por causa do seu tamanho e massa, mas também devido à sua inteligência. Os cientistas encontraram vestígios de dentes de megalodontes em restos de baleias.
Eles concluíram que Megan mirava nos pontos mais fracos de sua presa e sabia onde os órgãos vitais estavam localizados. Outros restos mortais de vítimas de megalodonte tinham muitas fraturas ósseas. Isso sugere que esse tubarão não tinha vergonha de usar seu peso como ariete. Essa arma de 50 toneladas poderia facilmente quebrar paredes de concreto. Alguns indivíduos preferiam atacar primeiro a cauda e nadadeira das baleias para imobilizá-las e, em seguida, atacar uma vítima indefesa. Isso torna o megalodonte um excelente estrategista. As presas do megalodonte realmente não tinham chance. Portanto, esse tubarão tinha duas técnicas principais, a ariete e a mordida derradeira. Mas o arsenal do Tiranossauro Rex é muito mais amplo. Da mesma maneira que um megalodonte, ele tinha a mordida mais forte da sua espécie e também usava um ataque estilo ariete. Embora seu peso não fosse tão grande quanto o de Megan, Tyriana era capaz de atingir uma velocidade muito maior e seu impacto era muito mais poderoso do que o de um tubarão. Além disso, ela poderia golpear com a cauda e suas pernas tinham uma força tremenda e podiam segurar a vítima. Sem dúvida, o arsenal do Tiranossauro é muito mais diversificado. Portanto, este ponto vai para o dinossauro. Agora chegou a vez da categoria bônus, o prêmio da simpatia do público. O Tiranossauro é sem dúvida o dinossauro mais famoso de todos os tempos. Apareceu em filmes, séries de TV, desenhos animados, jogos de videogame e até em selos postais e memes. E seu esqueleto no Museu Americano de História Natural é o mais reconhecido do mundo, mas também existem muitos mitos sobre ele. Por exemplo, a ideia de que ele só podia ver objetos em movimento. Em um filme famoso, os heróis escaparam de um Tiranossauro Rex permanecendo paradinhos como estátuas no lugar. Bem, em primeiro lugar, um dinossauro poderia facilmente sentir o cheiro. Em segundo lugar, o Tiranossauro tinha uma visão excelente. Na verdade, sua visão era 13 vezes mais clara do que a dos humanos. O Megalodonte, por outro lado, tem a reputação de um verdadeiro demônio. Uma cena em que o Megalodonte destrói um barco de pesca ainda é um cult favorito e assustador para os telespectadores do mundo todo. Mas como há tão poucos vestígios dele, podemos apenas adivinhar como ele realmente era. Acho que o Instagram do Tiranossauro seria muito mais popular. E Tyriana ganha esse quesito. Vamos em frente. O resultado é 2-2. Portanto, o resultado da batalha será decidido na última rodada. Ferramentas de combate. O Tiranossauro Rex tinha a força de mordida mais poderosa dentre seus semelhantes. Ele poderia facilmente quebrar ossos de dinossauros muito maiores do que ele. Mas o poder da sua mordida era limitado pelos dentes. Eles tinham uma camada fraca de esmalte e eram bastante quebradiços, embora se reconstruíssem muito rapidamente. Suas mãos dianteiras tinham garras afiadas, mas essa arma era praticamente inútil por causa da estrutura desses braços. O Megalodonte possuía apenas uma ferramenta perigosa, seus dentes. Mas eles podem valer por todas as ferramentas do Tiranossauro Rex. Os dentes do Megalodonte eram de forma triangular e mediam 18 centímetros de comprimento. Estes são os dentes mais massivos que já existiram. E esse tubarão tinha 250 dentes dispostos em 5 fileiras. Cada um deles era incrivelmente afiado e podia penetrar na pele grossa das baleias. Além disso, a mandíbula do Megalodonte tinha 2 metros de largura. Uma pessoa adulta caberia facilmente ali. Mas não por muito tempo, porque o Megalodonte tinha uma das mordidas mais fortes do nosso planeta. O gongo soa, e significa que é hora de começar a luta. Esses dois predadores se encontram na costa da América do Norte. Os megalodontes viviam principalmente em águas profundas, mas às vezes caçavam perto das praias. O tiranossauro também estava nessa área, e agora esses dois predadores estão frente a frente. Em águas rasas, o megalodonte se torna ainda mais lento e fica fácil para a Tyriana evitar sua mordida. Mas é difícil para ela atacar o tubarão, porque a sua altura não permite que ela mergulhe debaixo d'água. O tiranossauro decide recuar para águas ainda mais rasas. Megan, o megalodonte, se joga, tentando morder o dinossauro e apenas bate nele com todo o seu peso de 50 toneladas. Tyriana perde o equilíbrio e cai. Agora nada pode ajudá-la. Assim, Megan prova mais uma vez que ela era a derradeira predadora e poderia facilmente derrotar o dinossauro mais famoso do mundo.